Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho. O Link Espírito Santo começa agora e traz em destaque: dia de caos na Grande Vitória. Motoristas e cobradores cruzam os braços em protesto contra os novos ônibus do Transcol. Dos 1.500 coletivos que atendem a região metropolitana, apenas 50 circularam durante o dia de hoje. E mais de 400 mil pessoas ficaram sem transporte público. Grave acidente entre uma moto e um carro deixa uma pessoa morta na BR-101, na Serra. Casal morre na rodovia do Contorno depois que a moto em que eles estavam colidir com fio de telefone. E um incêndio destrói parte de uma casa noturna em Vila Velha. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Agora são 18 horas em ponto. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui na Record News. Uma boa noite para você e muito obrigada pela sua audiência. A gente começa o link de hoje falando da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus aqui na Grande Vitória. Dos 1.500 coletivos que circulam normalmente na região metropolitana, apenas 50 conseguiram sair das garagens. Essa paralisação foi convocada depois que o governo anunciou o início da operação dos novos ônibus do Transcol, que vão contar com ar-condicionado e Wi-Fi e vão funcionar sem o cobrador. Durante o dia de hoje, quase 500 mil pessoas que dependem do transporte coletivo aqui na região metropolitana ficaram prejudicadas. A paralisação começou ainda de madrugada. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, 95% da categoria aderiu à greve. Bom, e a situação deve continuar complicada. O Sindicato dos Rodoviários realizou, como o Rodrigo Schroeder disse na reportagem, no final da tarde dessa segunda-feira, uma assembleia com a categoria que decidiu continuar com a greve, mas que vão respeitar a liminar da Justiça, que determina a circulação de no mínimo 75% da frota dos coletivos. Somente durante o dia de hoje, a Federação do Comércio aqui do Estado estima um prejuízo para o comércio local que ultrapassa 50 milhões de reais. Bom, a gente volta a falar sobre a greve dos ônibus ainda hoje aqui no Link. Bom, agora a gente traz uma notícia de um acidente muito grave que aconteceu lá na Serra. Dá uma olhada aí nessas imagens. Vocês podem ver que o motociclista bate de frente contra um veículo na BR-101. Esse acidente aconteceu na altura do bairro Campinho da Serra. Como vocês podem ver, a moto explode assim que atinge o carro, no momento da colisão. O motociclista bateu contra o para-brisas e depois foi lançado por cima do veículo. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e morreu. Esse motociclista ainda não foi identificado. Impressionante triste, as né? imagens, né, Fabiano? Impressionante, né? A gente observa fogo no ar, né? Depois que acontece. Tem como a gente repetir as imagens, o momento se for em que possível? ele é lançado também muito... Se for possível, né? A nossa direção lá, porque é impressionante. Olha isso. Olha, a gente vê ele voando ali no ar, né? Literalmente, e fogo no ar. Ou seja, foi uma colisão muito brusca, né, Anny? Muito brusca, e parece que o carro estava na contramão fazendo uma ultrapassagem. A gente não consegue ver direito em qual faixa que ele estava ou se o motociclista estava na contramão. Mas a gravidade do acidente foi bem importante e bem impactante. As imagens são fortíssimas. São fortíssimas. Realmente a gente fica muito impactado quando a gente recebeu as imagens aqui na redação. Acho que a equipe inteira ficou bem assustada, né, com as imagens, porque normalmente a gente sabe dos acidentes, mas a gente vê depois que acontece, né, sabe o que aconteceu. Mas ali não, foi um flagrante do momento mesmo que aconteceu essa colisão, né? Muito triste. Infelizmente ele ainda não foi identificado e chegou a morrer depois de ser atendido pelo SAMU. Bom, a seguir aqui no Link a gente continua falando sobre a greve dos ônibus aqui na Grande Vitória. É isso mesmo, Anny. Foi uma segunda-feira complicada para os capixabas e, como a gente viu, a greve deve continuar por tempo indeterminado. Bom, agora vamos ver como está o trânsito aqui na capital, nessa volta para casa, né, do capixaba. Dia sem ônibus aqui. A gente começa pelo trevo de Goiabeiras, trânsito mais intenso no sentido serra, mas nesse momento o sinal ali está fechado. A gente vê que até o trânsito está bem tranquilo, né? Vamos agora... na reta da Penha, nesse momento, cruzamento com a Rio Branco. O trânsito bem intenso ali no centro de Vitória, no sentido centro de Vitória, né, em frente ao Palácio Anchieta, também nesse momento, muito trânsito, muitos carros passando por ali. Bom, agora são 18 horas e 8 minutos, o Link Espírito Santo volta já.
18 horas e 11 minutos, estamos de volta com o Link Espírito Santo e a gente continua também falando sobre a greve dos ônibus. Motoristas e cobradores cruzaram os braços hoje aqui na Grande Vitória, como a gente disse no bloco anterior, dos 1.500 coletivos que normalmente circulam na região metropolitana, apenas 50 conseguiram sair das garagens. Quase 500 mil pessoas ficaram prejudicadas sem transporte coletivo. Bom, e a gente recebe aqui no estúdio agora o advogado Rivelino Amaral, exatamente para repercutir essa situação com a gente, porque gera um caos na cidade, né? Primeiro, dá boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Rivelino. Bem-vindo ao Link. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Prazer nosso recebê-lo. Bom, doutor Rivelino, como a gente disse, quando esses serviços básicos, essenciais, né, entram em greve, a gente sente que a cidade se torna um caos, né? A gente viu hoje na reportagem aqui que as pessoas realmente ficam sem ter como ir e vir. Enfim, o que a Constituição Federal diz a respeito de fazer greve? Então, na verdade, essa pergunta é uma excelente pergunta pelo seguinte, o direito à greve está estabelecido em uma lei, né? Já de 30 anos, já existe uma lei que está em vigor desde 1989, que é a Lei 7783, que dispõe sobre o direito à greve. Ocorre, todavia, que existem serviços que são chamados serviços essenciais que não podem ser paralisados por completo, como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, de gás, de combustíveis, né? O transporte público também, por força dessa lei, é considerado um serviço essencial, então ele não pode parar por completo. Por isso que as decisões judiciais todas são no sentido de determinar que sim, o direito à greve é garantido por lei, entretanto, esses serviços essenciais eles têm que funcionar minimamente. Claro, porque como você disse muito bem, isso gera um caos social, né? As pessoas precisam ir trabalhar, tem muita gente que está doente, que está nos hospitais, existem os cuidadores que precisam ir às casas para cuidarem das pessoas que estão convalescendo de alguma doença ou pela idade, enfim, os pais que precisam levar as crianças na escola. Então, quer dizer, gera um problema muito grande para a sociedade como um todo, por esse motivo que essa lei ela estabelece o direito, ela concede, melhor dizendo, o direito para o exercício da greve. A gente vive num Estado democrático de direito, então as greves são possíveis, né? Entretanto, existem serviços que podem sim paralisar, mas não podem paralisar por completo, porque vão ferir frontalmente a sociedade, né? Nesse caso específico, o direito constitucional, inclusive, de ir e vir. Então, quer dizer, as pessoas têm o direito de fazerem a greve, mas não podem prejudicar diretamente, como está sendo realizado dessa forma. Nesse sentido, existe a figura do Ministério Público, que tem o poder-dever de fiscalizar as ações, ele tem o poder-dever de punir as pessoas que cometem erros, que cometem crimes, que não cumprem lei. Certamente o Ministério Público analisa essa situação e, se porventura for o caso, vai determinar a instauração de inquérito policial, de investigação, para apurar o que aconteceu, como nós vimos num passado tão próximo, que foi a situação da greve da Polícia Militar. Sim. A Polícia Militar, a segurança pública também é um serviço essencial que não pode parar por completo. Que também gerou um caos, né? Doutor, só para a gente poder esclarecer para o nosso telespectador que está em casa acompanhando, ou seja, a greve é permitido nesse caso, porém não na totalidade como aconteceu hoje aqui em Vitória. Todas as greves são permitidas, todos os trabalhadores podem fazer greve, eles podem se unir, né? Podem se organizar, podem reivindicar salário, horário de trabalho e tudo mais. Entretanto, existem serviços essenciais que não podem ser paralisados. Eles podem parar, como é o caso dos rodoviários, mas eles precisam colocar, no mínimo, uma quantidade suficiente para atender minimamente a população, senão a cidade para, né? Perfeito. Quanto é essa quantidade? Na verdade, depende de cada caso. Salvo engano, nesse caso específico, já foi estabelecido que teria que rodar 75% dos ônibus, e vocês mostraram, inclusive no bloco anterior, de forma muito clara, que, salvo engano, foi 3% dos ônibus que foram para as ruas hoje. Nós que vivemos na cidade, rodaram, né? Nós vimos que a cidade está vazia e a população toda sofrendo, quer dizer, é uma coisa que gera, de fato, resultado negativo para a sociedade como um todo.
Agora, doutor... Isso não quer dizer, desculpe te interromper, que nós somos a favor ou contra a greve. A discussão não é essa, não é uma discussão rasteira. A discussão é assim, as pessoas, os sindicatos, os trabalhadores, eles têm o direito de se manifestarem, de procederem à greve e tudo mais, mas existem serviços essenciais que precisam ser atendidos minimamente, senão colocam em risco a sociedade, colocam em risco, inclusive, vida das pessoas, né? Imagina quantas mulheres tiveram filho nessa noite, quantas pessoas estão doentes, que eventualmente foram atropeladas, que tiveram um infarto, enfim, quer dizer, então existem serviços que precisam ser atendidos minimamente. Agora, com relação à greve especificamente, né, a gente está falando sobre o caso do transporte público, ou seja, a gente disse que quase 500 mil pessoas na Grande Vitória dependem do transporte público para ir ao trabalho, para voltar para casa, enfim, para fazer as suas atividades básicas, vamos dizer assim. Essas pessoas acabam tendo também prejuízos no seu dia a dia. Às vezes, por exemplo, faltou o trabalho, às vezes não conseguiu chegar a um médico. Essas pessoas, elas têm alguma maneira de elas serem ressarcidas pelo Estado, já que é um serviço oferecido pelo Estado? Podem buscar o judiciário trazendo os seus reclamos e tudo mais, e o Estado também pode, vamos chamar entre aspas, tomar a rédea dessa situação e ele mesmo colocar os ônibus na rua, como já aconteceu, né, e estabelecer um número mínimo de transporte para a sociedade, né? Então, quer dizer, o Estado ele tem o poder-dever de buscar as punições para as pessoas e também tem o poder-dever de dar esse mínimo para a população. Então, o Estado também, se porventura houver uma inércia completa do sindicato, qualquer que seja ele, o Estado também pode e deve intervir e prestar esse serviço mínimo para a população. Tá certo. Olha, doutor Rivelino Amaral, o nosso tempo já está concluindo, terminando, aliás. Eu quero te agradecer muito. Só para a gente concluir mesmo aqui, antes de encerrar, a liminar da Justiça, né, dizia que 75% dos ônibus teriam que estar circulando aqui na Grande Vitória. A decisão não foi cumprida, foi estipulada uma multa diária, não é isso? Que chama astrente. Tecnicamente, essa multa se chama astrente e, na verdade, ela vai recair sobre os responsáveis, seja o sindicato, seja o dono da empresa, enfim. O juiz que determinou, o judiciário, ele estabeleceu essa multa e certamente ele já tem, como a gente chama tecnicamente, o polo passivo. Então, quem descumprir vai ser obrigado a reparar, a pagar esse valor a cada dia. É uma multa diária justamente para estabelecer um valor para ser pago por dia. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao doutor Rivelino Amaral, advogado, nosso convidado de hoje, ao vivo aqui no Link Espírito Santo, esclarecendo para os nossos telespectadores, enfim, as consequências dessa greve, né, o que pode ser feito, já que gera tantos prejuízos para o cidadão, né, de bem que paga seus impostos e que tem o direito de ter o seu serviço público lá de transporte, e não só isso, o direito de ir e vir, como o doutor Rivelino disse. Certamente. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, eu estou à disposição. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Rivelino. Bom, agora mudando de assunto, nós vamos direto a Colatina com a Tainara Lebarque, que nos traz mais informações lá da região. Boa noite para você, Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que nos assistem. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos. Nós voltamos agora à Vitória. Anne e Fabiano, é com vocês. Obrigado, Tainara, pelas informações. Olha, no finalzinho da reportagem a gente viu ali essa bacana essa homenagem, né, para o Dia dos Pais no dia de ontem. E a gente viu ali também o nosso apresentador lá de Colatina, né, filho do Altemar Collin, que trabalha junto com a Tainara. O nosso parabéns aí a toda a equipe, né, lá de Colatina. Parabéns a todos e parabéns ao Altemar pela bela homenagem ao filho também. Muito legal. Bom, em Vila Velha, um incêndio destruiu uma casa noturna na noite de ontem. Toda a área de aglomeração de público, além de banheiros, do depósito e do telhado do bar foram atingidos pelo incêndio. Felizmente, não houve relatos de vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a boate não possuía alvará da corporação para esse tipo de evento. Havia uma licença expedida para cada evento e para cada evento o local precisaria de um novo alvará. Os extintores, segundo o Corpo de Bombeiros, estavam descarregados ou não funcionavam. Ainda de acordo com a corporação, não havia qualquer tipo de sistema ou de equipamento que pudesse confirmar quantas pessoas estavam no local no momento do incêndio. E havia no evento ainda diversos materiais utilizados para shows pirotécnicos, o que é proibido por lei. O Corpo de Bombeiros anunciou que vai cassar o alvará da licença da boate e vai notificar imediatamente os proprietários do local.
Pois é, muito complicado isso, né, Anny? Esse incêndio, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima, ninguém ferido, mas nos recorda alguns anos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no incêndio da Boate Kiss, que vitimou tantas pessoas, né? Tudo bem que ali é uma área aberta, essa boate que fica ali em Vila Velha, perto da prainha, mas poderiam ter morrido pessoas, né? E mesmo assim a gente vê que havia várias irregularidades, né? Os extintores, como o Corpo de Bombeiros afirmou, né? Os extintores, a falta de controle de público, os shows pirotécnicos, equipamentos pirotécnicos que são proibidos por lei. Então, realmente tem que tomar bastante cuidado. Quem é dono e quem frequenta também. Também, né? Lembrando que os equipamentos que fazem, né, esses shows pirotécnicos, que foi o mesmo motivo da causa lá do incêndio da Boate Kiss, né? Ou seja, coincidências, graças a Deus a gente não teve coincidências aí com relação às vítimas, mas poderia ter, então é bom ficar atento. Exatamente, a polícia teve até dificuldade para chegar no local devido ao contrafluxo de pessoas, então tem que tomar bastante cuidado e perceber até como é que você vai no local desse, às vezes, se há rota de fuga, se há, né, os extintores, está tudo certinho. Se está tudo dentro da lei, né? Exatamente. Tá certo. Bom, e no próximo bloco tem mais notícias desta segunda-feira e os destaques de outras regiões do estado. Bom, agora são 18 horas e 25 minutos, vamos ver como está o trânsito aqui na capital pelas câmeras da Prefeitura de Vitória. Imagens da reta do antigo aeroporto, trânsito intenso ali para quem vai no sentido Serra. E agora você confere as imagens da Avenida Américo Boaz, ali na altura do shopping, né, em frente à Assembleia Legislativa. Trânsito bastante intenso também para quem vai para Vila Velha. E agora na Ponte de Camburi, trânsito normal e bem livre para quem vai em direção ao centro de Vitória. Já para quem vai para a Serra está um pouco mais complicado. Agora 18h25, o link volta já. E 21 minutos, estamos de volta com o link e agora vamos conferir mais notícias dessa segunda-feira com Álvaro Guareschi, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Boa noite para você que está em casa também. Boa noite para vocês. Até amanhã. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelas informações. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Álvaro. Em Linhares, produtores rurais fizeram um manifesto contra os baixos preços do café Conilon na região. E quem traz mais informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Anny, boa noite a todos que acompanham o Link Espírito Santo. Por hoje é só, eu retorno à bancada do Link Espírito Santo em Vitória. Com você, Fabiano, boa noite para você, Anny, até amanhã. Obrigado, Cláudio, pelas informações. E começa amanhã em Brasília a Marcha das Margaridas, que deve reunir mais de 100 mil mulheres de várias partes do país na luta por visibilidade, reconhecimento social, político e cidadania plena. Em São Mateus, uma caravana está sendo organizada para ir ao evento. Quem traz mais detalhes para a gente é o Ferreira Júnior. Boa noite para você, Ferreira. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Boa noite, amigos do Link. Esse foi o destaque de São Mateus. Boa noite, Fabiano. Um abraço, Anny. Ótima semana para todos nós. Muito obrigada, Ferreira, pelas informações. Muito lindo esse evento. Bom, a seguir aqui no Link tem mais notícias de outras regiões do estado. Mas antes vamos ver como está o trânsito aqui na capital pelas câmeras da Prefeitura. Começando pela reta da Penha nesse momento, o trânsito tranquilo, né, fluindo. Vamos ver agora como está ali próximo à Assembleia Legislativa, Avenida Américo Boaz, também trânsito bem intenso, muitos carros ali passando nesse momento. E essa volta para casa, né, nesse dia de greve aqui na Grande Vitória. Agora são 18 horas e 42 minutos, o Link Espírito Santo volta já. (18 horas e 45 minutos), estamos de volta com o Link. A cidade de Ibiraçu, parada obrigatória dos viajantes que trafegam pela BR-101, parou este fim de semana para receber turistas no primeiro festival gastronômico de pastel. Além do pastel, Ibiraçu também quer ser reconhecida por outras culturas. A repórter Natália Fornaciari foi conferir o festival e mostra pra gente agora aqui no Link. Boa noite, Anny, Fabiano e amigos do Link. Esse foi o destaque da nossa região. Seguimos com vocês em Vitória. Muito obrigada pelas informações, Natália, dá até vontade. Bom, agora vamos a São Gabriel da Palha, porque a Renata Satini traz mais informações pra gente sobre uma comissão que foi criada na Câmara Municipal de lá para aprovar supostas irregularidades cometidas por vereadores. Boa noite, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Então é isso. Essas foram as notícias de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória.
Obrigado, Renata, pelas informações. Agora vamos para Cachoeiro e Itapemirim. Samuel de Fraga conta os detalhes sobre o afogamento de 2 adolescentes lá na região e ainda comenta 2 grandes incêndios ocorridos em Imbatiba e em um bairro lá de Cachoeiro. Boa noite para você, Samuel. Isso mesmo, Fabiano. Anne, muito boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Bem, Anne e Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Nós voltamos à Vitória com vocês. Uma boa noite. Obrigado, Samuel, pelas informações. Bom, e uma última notícia, ainda a respeito da greve dos ônibus aqui na Grande Vitória. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, por nota, informou que repudia o descumprimento por parte do Sindicato Rodoviários da ordem judicial que determinava a operação com 75% da frota de ônibus do sistema Transcom. As empresas fazem um apelo aos trabalhadores para que coloquem 100% dos ônibus nas ruas e espera que pelo menos a determinação da Justiça do Trabalho seja cumprida. Que se viu nessa segunda-feira, de acordo com o GVBus, foi um total desrespeito à lei de greve, à decisão da Justiça e principalmente para com trabalhadores que dependem do transporte coletivo, que foram impedidos de exercer o direito de ir e vir. Tá certo. Bom, e você vai ter também mais atualização sobre essa questão da greve no nosso portal Sim Notícias e amanhã a cobertura completa, né, do dia de amanhã, inclusive, no nosso Link Espírito Santo a partir das 6 da noite. Bom, o link de hoje termina aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E se quiser conferir mais notícias, inclusive sobre o caso da greve dos rodoviários, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br. Uma boa noite para você, boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne, boa noite para você de casa e até amanhã. Record News, informação para você crescer. Você acompanha agora imagens ao vivo do trânsito aqui na capital, pelas câmeras da Prefeitura de Vitória. Até amanhã.